Valorização humana. O Colégio Cenecista Dr. José Ferreira abraça de fato essa causa nobre. É por isso que está conosco o professor e diretor do colégio, professor Danival. É um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. É difícil separar professor de Danival. Você já reparou isso? E a gente tenta enraizar isso. Toda vez que nós falamos Danival, tem que falar professor junto. Uma curiosidade, por que Colégio Cenecista Dr. José Ferreira? Porque o colégio é mantido pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, cuja sigla é CNEC, SENEC. Daí então o adjetivo cenecista. Certo, muito bem explicado. A gente fica muito admirada quando vê a escola abraçando causas, né, de valorização humana, de responsabilidade social. Então a gente pensa, quem quer faz. O senhor concorda? Concordo, e também depende de uma visão de educação. A cidadania não é uma matéria de caderninho. Cidadania é uma matéria de vivência escolar. É o que nós tentamos fazer no colégio. E o senhor sempre teve essa visão desde o começo da escola? Acredito que sim. Ou o senhor percebe que no desenrolar do tempo o senhor vai aprimorando a ideia? É claro que ao longo do tempo a gente amadurece as ideias, né, as convicções, as visões de mundo, mas a rigor, desde o nascedouro da escola e desde o momento que nós estivemos na escola, nós tínhamos uma visão de que não se ensina cidadania, vive-se cidadania. E para as pessoas serem cidadãs, elas precisam conhecer os problemas da cidade e, de um certo modo, através do colégio, aprenderem a ser parte da solução do problema, sem ser isso a obrigação deles. Que ótimo pensamento, e a gente confirma, né? Por exemplo, como está a Casa do Menino hoje? Olha, hoje nós temos a Casa das Meninas rotulada de Casa de Ló e de Eunice, em homenagem... Desculpa, eu acho que eu me fiz nós íamos chegar na Casa da Menina, mas eu quis dizer a Casa do Caminho. Tá bom. Me perdoe. Tá bom. Eu quero saber como que está a Casa do Caminho hoje. Olha, a Casa do Caminho hoje está com 16 internos. Lá eles são internos albergados, são assistidos de toda forma, recebem lá alimentação, recebem o albergamento, recebem todo o tratamento de que necessitam, com a parceria do Hospital Escola, também do CTA. Para quem não sabe, a Casa do Caminho, ela assiste doentes, né, de AIDS e com dependência química. A imensa maioria, não todos, mas a imensa maioria tem um extremo comprometimento com drogadição, né, e alcoolismo. É o comum do perfil do nosso interno. E hoje são 16. Hoje já chegamos a números maiores e isso é oscilante. Na medida em que a pessoa se sente mais fortalecida, ela sai da casa, encontra eventualmente trabalho ou, infelizmente, retorna para a drogadição, quase sempre uma drogadição pesada, crack, e não é uma pedra por vez ou por dia, são 10, 15 pedras. Esse processo é muito mais complicado. O organismo totalmente debilitado. Completamente debilitado e quase sempre afastado do processo clínico, ou do acompanhamento clínico, através do Hospital Escola ou do CTA. E me parece que a única, assim, auxílio que o governo dá é no coquetel para o doente de AIDS, não é isso? Nós só recebemos do governo, através do Hospital Escola, do CTA também, os retrovirais, que constituem o coquetel. Os demais medicamentos nós os adquirimos quando necessitados ou solicitados pela prescrição médica. E o senhor trabalha com um grupo de voluntários, não é isso? Nós trabalhamos com parceria do Colégio Cenecista, que mantém na imensa maioria a Casa do Caminho, mas nós também trabalhamos com voluntários. O terceiro setor, ele é muito assim polêmico, né? Uma grande maioria, graças a Deus, apoia o terceiro setor, que é o voluntariado, Sim. né? Mas tem gente que faz alguma restrição quanto ao voluntariado. Mas se nós formos observar, como que o senhor poderia manter de uma forma tão eficaz essas instituições sem o voluntariado? Ao lado dos funcionários que mantemos registrados numa equipe multidisciplinar,
nós temos as pessoas voluntárias que nos ajudam. E, mais do que isso, são ouvidores, são ouvidos qualificados para os doentes. Quer dizer, eles trabalham nas atividades deles, né, no trabalho, dedicam a semana toda, horas de trabalho, e depois ainda acham tempo para dedicar ao próximo. Sim, e o fazem com uma regularidade, com uma frequência e com uma dedicação espantosas. E o senhor trabalha lá também com uma equipe multidisciplinar, não é isso? Sim, nós temos lá uma enfermagem em nível superior, nós temos lá um trabalho de psicologia, nós temos lá um trabalho de assistência social, nós temos como voluntária uma profissional de fisioterapia, faz um trabalho extremamente sério. Então, a gente tem que estar falando para ver que não é um trabalho muito sério e de muito desprendimento, realmente. Ah, sim, e sobretudo com a AIDS, porque a AIDS, de um certo modo, ainda que tivéssemos superado alguns preconceitos, ainda representa uma barreira. Por exemplo, nós mantemos lá um consultório odontológico com todos os equipamentos de biossegurança, mas não conseguimos o profissional. Quando o conseguimos, nós conseguimos algum voluntário fora da Casa do Caminho. E isso por causa do receio? Por causa do receio, sobretudo. E não deveria haver. Essa seria a grande proposta, de que as pessoas não tivessem preconceito. Até porque ele é ocioso, ele não conduz a nada e não há essa necessidade. Depois de tantas informações que nós temos, né? Já não é mais tempo de discriminação. Já estão com suficiente informação para deixar de lado o preconceito. Nós falávamos, o senhor começou a falar sobre a antiga Casa da Menina, que hoje chama Casa de Lloyd Eunice, né? Sim. Toda vez que eu falo aqui com alguma instituição, eu falo, por que não assiste menina? Ah, menina é complicado. Já o senhor não vê assim, né? Olha, não é complicado na medida em que nós nos relacionamos com elas de uma maneira diferente. Elas estudam pela manhã ou à tarde, fora do horário, no contraturno, elas frequentam o colégio o tempo todo, participam de todas as ambiências que o colégio tem, fazem educação musical, fazem inclusão digital. Tá, mas como que eram essas meninas até chegarem lá na casa? São histórias assim, de tragédias, histórias familiares complicadas, mas pessoas que têm violência fome e doméstica também? Violência doméstica, abandono, exclusão. Né? Hoje são quantas meninas assistidas? Hoje são 14. A capacidade instalada da casa é de 16. Em parceria com a Prefeitura Municipal, nós estamos duplicando a capacidade instalada para 32 meninas. Que ótimo. E qual que é a faixa etária dessas meninas? Olha, de 12 a 17 anos. Mas nós temos lá adolescentes que estão até os 18 anos. E elas serão acompanhadas até? Olha, nós temos acompanhado até a maioridade. Algumas das quais nós acompanhamos até no emprego. Como, por exemplo, nós temos alunos... Fazendo a inserção social também. Inserção social no trabalho, né? Algumas trabalhando em ambientes que nós, de um certo modo, acompanhamos. Algumas na própria editora do colégio, na gráfica editora do colégio, e outras já em situação de continuidade de estudos. Os alunos do colégio, eles participam, se envolvem de alguma forma nesse trabalho de responsabilidade social do colégio? De um certo modo, muitos adotam as pessoas. Por exemplo, nós fazemos as festas juninas, para citar um exemplo, na Casa do Caminho, com acompanhamento dos pais, dos alunos, e se realizam atividades dentro da Casa do Caminho, onde o simples gesto de comer alguma coisa numa casa de doente de AIDS demonstra a ausência de preconceito e o envolvimento. Então, o senhor concorda que esse trabalho da escola, ele consegue atuar na formação do caráter e da personalidade desses alunos? Principalmente no caráter, na medida em que ele começa a enxergar que existem dificuldades além daquelas que ele conhece. Ele conhece outras dificuldades da cidade e, de um certo modo, aprende a ser parte da solução desses problemas, no limite da sua capacidade. Então, serão seres melhores. Sim, e do nosso ponto de vista, um cidadão mais solidário, fraterno e, sobretudo, justo.
Isso é o que a escola prega. Essa é a proposta da escola. É a proposta da escola com esse trabalho. O senhor chegou no ponto X. Então, a proposta da escola é essa. É formar seres melhores através, né, da convivência, da interação com essas instituições. E achar que intramuros o colégio convence pessoas é uma utopia. Nós conseguimos convencer as pessoas com exemplos, de toda forma, do professor, do pai, da mãe, da família. Hoje existe muito discurso, né, professor? A questão da violência, né? Porque o vandalismo, o uso de drogas chegou na escola, que a autoridade fugiu da escola. Mas o senhor está mostrando que nesse mundo globalizado, nessa evolução dos tempos, é preciso mostrar, agir, praticar. Sim. A violência entra quando se permite essa entrada. Quando a entrada não é permitida, quando se ofertam soluções para que a violência não adentre, então ela não entra. Por que um jovem, na opinião do senhor, se torna um dependente químico? Até por experiência pessoal e por relatos de pesquisa universitária, eu poderia sintetizar numa proposta, porque tem fome e sede de espírito, não necessariamente de religião, mas fome e sede de espírito, assim como tem fome e sede de corpo. Como essa fome e sede não é saciada, ele então fratura-se, fissura-se. Então tá aí, porque acompanhando de perto o sofrimento das pessoas, a dificuldade, enfim, e ajudando, ele passa a ter um espírito melhor. Com certeza. E principalmente quando se faz o atendimento dessas necessidades básicas chamadas de existenciais. Quando se sacia a fome de espírito, então ele não sente necessidade da drogadição. E passa a reclamar menos também, né? Com certeza. Que aí vai entrando uma complexidade de fatores, sim, né? Além da Casa do Caminho, a Casa de Lloyd e Eunice, a escola realiza a sopa fraterna, música para todos. Inclusive, nós, no programa passado, nós mostramos aqui, né? O que a música traz de benefício para o aluno do colégio, né? Nós mostramos isso com muita propriedade no programa passado e parabenizamos a escola, ficamos muito felizes, recebemos ligações, e-mails, enfim. Então, a escola tem esse projeto Música para Todos, né? Já com a incorporação do Instituto Musical Uberabense, oferecendo a possibilidade de cursar o curso de técnico de música ao nível de ensino médio, como nós vimos, não é pouca coisa, né? E também tem até a inclusão digital também, outros programas como a inclusão digital. Nós trabalhamos com alunos que não são da escola, com inclusão digital, levando-os no colégio para vivenciar a ambiência da linguagem e códigos digitais com um professor nosso, usando as mesmas instalações que o nosso aluno e tendo um projeto de curso que tem começo, meio e fim, ao longo de alguns anos. Assim também o que nós chamamos de educação musical. Em cada um desses segmentos há em torno de 400 alunos ou de 400 pessoas, porque nós atendemos não só escolas, como também casas assistenciais. Tem até a distribuição de cesta básica em bairros carentes também. Nós temos uma distribuição de cesta básica ao longo do ano em número menor. Agora nós estamos iniciando a Olimpíada Interna. Na Olimpíada Interna, dividimos o colégio em 4 bandeiras, cada bandeira se encarrega da consecução de alimentos. E com isso nós desaguamos ao final do ano com a distribuição de cestas básicas. Se não é a solução, pelo menos é o início de um processo de aprendizagem, para que aquele que aprendeu a doar, ele na vida adulta ou como cidadão, ele doe aquilo que tem para doar. E na conclusão final, professor, qual que é o saldo de tudo isso para a escola? Uma escola mais gostosa de se estar, uma escola pacificada, saudável, um aluno sereno, um aluno proativo, e eu até teria o direito de dizer assim, um aluno mais cidadão. Parabéns. Nós trouxemos o senhor aqui porque é preciso disseminar o que é bom.
É preciso mostrar os exemplos. Muito obrigada pela participação tão nobre. Eu que agradeço.